E aí, sétimo ano, tudo bem? Tranquilo? Preparados aí para a gente dar uma finalizada nesse nosso primeiro conteúdo aí desse quarto bimestre, tá? Onde a gente falou aí dos tipos de doenças, tá? O tema de início aqui desse quarto bimestre, deixa eu só dar uma conferidinha aqui, foi doenças transmissíveis e doenças não transmissíveis. Então, nas aulas passadas aí, nós vimos doenças transmissíveis e agora nós vamos ver as não transmissíveis, beleza? E semana que vem eu já acho que semana que vem a gente já inicia e finaliza na próxima semana mesmo o capítulo 8, tá? Então, olha só, doenças transmissíveis. Então, a gente já sabe, viu, que doenças não transmissíveis, a qualidade de cada uma delas. E doenças não transmissíveis, a gente vai ver que são algumas doenças que a gente não tem a capacidade de passar para outras pessoas, vamos dizer assim. São doenças que a gente adquire devido ao modo de vida, alimentação, falta de esporte, sedentarismo. É o que a gente vai ver aí no decorrer dessa nossa aula, tá? Então, doenças transmissíveis. Aí o camarada fala assim: doenças transmissíveis são aquelas que não envolvem seres microscópicos, vírus, bactérias, fungos ou toxinas, mas que podem se desenvolver por causa de fatores genéticos ou como resultado de hábitos de vida de uma pessoa, tá? Por exemplo, se você não praticar um esporte, você adquire a obesidade. A obesidade pode te levar a um diabetes. O diabetes pode, do diabetes, além da falta de exercício físico, você pode ter uma pressão alta, que é a hipertensão arterial. Ou seja, são atitudes no nosso dia a dia que nos levam a ter certa doença. E algumas aqui resultado de fatores genéticos, por exemplo, aí, alguns tipos de câncer, tá? Pode ter associado a fatores genéticos, tá? Então vamos lá, vamos viajar nisso aí. E uma das primeiras doenças que a gente tem são as doenças cardiovasculares. Então, se é cardiovascular, a gente sabe que essa doença ela vai estar falando do nosso coração, tá? E dos vasos e veias e artérias que nós temos em volta desse, ou que ajudam esse coração. Então, olha só, são aquelas que afetam o coração e os vasos sanguíneos, veias, artérias e capilares, tá? Uma veia entupida aí pode levar a um derrame, ok? O infarto no miocárdio é um exemplo de doença cardiovascular e é, em geral, causado pela aterosclerose, que é caracterizada pela formação de placas ateroscleróticas nas paredes das artérias. Então, olha só, o infarto do miocárdio, o nosso coração, ele se subdivide em três partes, tá? Nós temos a parte de fora, que é o pericárdio, a parte do meio, que é o miocárdio, e a parte de dentro, que é o endocárdio. Assim se subdivide os músculos do coração. E geralmente, quando acontece algum problema, acontece nesse miocárdio, infarto agudo do miocárdio, ou miocardite, que é a inflamação do miocárdio. Então o cara fala aqui que é, em geral, causado pela aterosclerose, caracterizada pela formação das placas de ateroscleróticas. Para você entender, é como se nós tivéssemos aí a nossa veia, né, a nossa artéria, ali, e dentro dessa artéria se formasse uma barreira de gordura. Então, se forma essa barreira de gordura, o sangue não consegue passar. Em algum momento, esse sangue ele pode extravasar, estourar. Esse é o grande perigo desses tipos de doença, doenças cardiovasculares. Tá? Então, ela acontece mais ou menos assim. Isso vai crescendo, essa aterosclerótica vai crescendo ali dentro até entupir por completo a parede da artéria. Tá? É mais ou menos aí como acontece, tá? Que a aterosclerótica se formando de um lado do outro, vai chegar a um ponto que ela vai se fechar, tá? Vai se fechar ali, não vai ter como as hemáciazinhas ali tentando passar de um lado para o outro, levando sangue oxigenado, tá? Para todo o corpo. Em algum momento vai sofrer um problema nisso aí, tá bom? E um outro tipo de doença aí que nós temos associado ao nosso mal-estar, não bem-estar, tá? É o diabetes. É uma doença que se caracteriza pela deficiência na produção ou na ação do hormônio insulina, tá? Que controla os níveis de glicose e um tipo de açúcar que nós temos no sangue. Ou seja, pessoal, naturalmente o nosso organismo ele produz essa insulina através do nosso pâncreas, insulina e glucagon, tá? Através do nosso pâncreas. Ou seja, então quando a gente está com um nível muito alto de glicose, que é esse tipo de açúcar no nosso sangue, o nosso pâncreas manda informação lá para o nosso hipotálamo para ele liberar mais insulina. Essa insulina é como se ela fosse desgastando, vamos dizer assim, essa glicose que nós temos no nosso sangue. Tranquilo? Então é mais ou menos assim. O glucagon faz o serviço contrário. Quando abaixa, ele entra ali para tentar aumentar um pouquinho. Tá?
E esse diabetes ele pode ser de dois tipos. Nós temos o diabetes tipo 1 ou tipo 2. E alguns sintomas do diabetes são sede e eliminação de urina excessiva, ou seja, você sente muita sede e ao mesmo tempo que você está sentindo, acaba de beber muita água, você continua com sede e você está urinando há muito tempo. Tá? E se não for tratado, pode desenvolver problema nos olhos, a pessoa pode ficar cega, nos rins e no coração. Em muitos casos aí até uma amputação de órgãos, como perda de perna, perda de dedo, perda de... enfim, tá? Então é uma doencinha aí que ela é meio que complicado, o diabetes. Só para a gente ter uma noção, tipo 1, só para a gente diferenciar essa diabetes do tipo 1 aí, e a do tipo 2, a do tipo 1 ocorre quando células do organismo destroem as células responsáveis pela produção da insulina. Então olha só, então você tem lá algumas células que destroem essa célula que produz a insulina. Geralmente desenvolve-se durante a infância e na adolescência. Então, de repente, poxa, estou velho, não vou ter mais isso. Não, não é bem assim, pode ser que você tenha. Mas, geralmente, ela se desenvolve na infância e na adolescência. Então, se você tiver que ter diabetes, geralmente você tem aí na infância e na adolescência, esse tipo 1. Já o diabetes tipo 2 caracteriza-se pela incapacidade das células absorverem a insulina produzida. E essa forma, geralmente, desenvolve-se na fase adulta. Ou seja, essa pode dizer que é um pouquinho complicado. Porque se você tem uma célula que absorve a insulina produzida, ou seja, como é que é? Para a incapacidade das células absorverem a insulina produzida. Então, se a insulina ela baixa a taxa de glicose, se você tem aí um diabetes que ela não deixa as células baixar a taxa de glicose, o que vai acontecer? A sua taxa de açúcar no sangue vai crescer. Com isso, taxa de açúcar crescendo, você pode desenvolver o diabetes do tipo 2, tá? Aí nós temos aí uma imagem aqui com uma pessoa usando um aparelhinho aqui para medir a taxa de glicose no sangue. Geralmente essa taxa de glicose, pessoal, é interessante que esteja abaixo de 90, tá? Fez aquilo ali, botou no aparelhinho, pingou a gotinha de sangue, botou na fitinha, botou no aparelhinho, tá? Quando ele fazer a leitura é interessante que esteja abaixo de 90. O 100 não está muito ruim, tá? 110 você já começa a se preocupar, tranquilo? Mas é aquele negócio, de repente o diabetes com uma caminhada, uma corrida, um exercício, um futebol, você já baixa a taxa de glicose no sangue. Uma alimentação saudável também, né, pessoal? Ajuda bastante nisso aí, tá? A outra doença aqui, já de caráter genético, o câncer, é o nome dado a uma série de doenças que têm em comum a presença de células que se dividem de maneira descontrolada, mais rapidamente do que as demais. Ou seja, você tem uma célula lá que ela, por exemplo, ela começa a se desenvolver de um modo diferente. Tá? Ela tem que ficar até um certo ponto e ela cresce demais. Isso é o que a gente chama de câncer. Tá? Aglomerando-se e formando tumores. Poxa, se você tem que ter uma certa capacidade, aquilo ali aumenta, vai dar um problema naquilo ali. Essas células podem se desprender e migrar para outras regiões, fora do tecido de origem, formando novos tumores. Por exemplo, digamos, aí Deus o livre e guarde que a pessoa tenha um câncer no fígado, tá? Então ela vai crescendo de uma tal maneira, chegar a um certo ponto que essas células vão sair do fígado e migrar para outros órgãos, por exemplo, o coração. E quando isso acontece, quando ela tipo que generaliza no corpo, é o que a gente chama que a pessoa entrou em metástase, onde pode dizer que o câncer já pegou vários órgãos aí do corpo da pessoa. Por isso é interessante aí no câncer, quanto antes você descobrir, melhor. Quanto antes você descobre, mais fácil tem o tratamento, tá? Mas é isso aí. É complicado de falar do câncer. Então nós temos aqui um bem comum, que é o câncer de pele, que é o chamado melanoma, que é o câncer aí que acontece na nossa pele aí, devido à exposição aos raios ultravioleta, que são os raios solares de uma certa época e durante muito tempo do horário do dia. Tá? Esse é o tal do melanoma. Okay? Uma outra doença aí nós temos é Alzheimer. Tá? As doenças que envolvem demência estão entre as mais preocupantes das últimas décadas, e o Alzheimer é uma delas. Tá? O Alzheimer afeta a parte central do sistema nervoso, levando à sua degeneração, o que pode resultar em perda de memória. O que acontece? Vamos imaginar que esse lápis aqui, em algum momento da vida dele, ele fosse uma nossa célula nervosa, ou seja, ele tinha esse tamanho, tá? Era enorme. Com o passar do tempo, eu fui fazendo ponta, ele foi degenerando, até chegar nesse tamanho. Isso aqui, vamos dizer assim, associado às nossas células nervosas, que ajuda na nossa percepção de lembrança, ela começa a fazer a gente esquecer as coisas, ou seja, resulta em perda de memória. A pessoa não lembra mais do que acontece à sua volta.
Então isso é muito preocupante, porque quando acontece em idoso, às vezes o idoso sai para ir no mercado, uma coisa que ele fez a vida toda tão corriqueira, ir no mercado que está na esquina de casa e voltar, o cara vai no mercado e não volta mais, se perde, não tem noção de onde esteja, não conhece as pessoas, não conhece ninguém. Tá? Então essa é uma doença aí característica de idoso, tá? Não é comum ter em jovens, tá? Uma doença característica de idoso, que infelizmente vai degenerando a parte central do sistema nervoso, tá, pessoal? A imagem que nós temos é mais ou menos essa aqui, ó. Tá vendo lá? O neurônio, ele vai se degenerando, levando a pessoa à perda da memória, tá? E existem as prevenções para esse tipo de doença, pessoal. Prevenção para esse tipo de doença é meio que o basicão de tudo isso aí. Por exemplo, essas doenças estão intimamente relacionadas com o estilo de vida das pessoas, tá? Assim, sua prevenção se dá por meio de cuidados diários com o corpo. Por exemplo, praticar esporte. Mas se for praticar esporte, vê um horário onde você não entre em incidência com os raios ultravioletas. Por exemplo, entre 10 e 4 da tarde, a incidência do raio violeta é muito forte. Então, se for praticar algum esporte, que faça até antes de 10 da manhã e depois das 16 horas, que é onde você não tem assim a força, vamos dizer assim, daquele sol rachando a cuca, né, como fala. Evitar bebidas alcoólicas e tabagismo, isso aí infelizmente leva muita gente, não só essas doenças que nós vimos aí, há muitas outras, por exemplo, ao câncer de pulmão, a angina, a cirrose hepática associada ao fígado, dentre outras, tá? A asma, a bronquite devido ao tabagismo e uma alimentação saudável. Pessoal, sei que quanto mais gorda a carne, mais gostosa ela é, porém, quanto mais gorda, mais prejudicial à saúde ela é. Tá? Não estou falando que vocês não podem comer carne, podem, mas comam com cuidado, comam com prudência, tá? E com isso a gente vai ter uma vida muito melhor. E lembrando, primeiro de tudo ali, praticar esporte, beleza, moçada? Torço muito por vocês. Beijo no coração de todos, tá? Fiquem com Deus.